Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá a todos, neste sábado 8 de fevereiro, olha só, né? Fevereiro, 19 horas e 2 minutos. A gente está aqui juntinho, eu, a Kátia Borloni, a Sônia Paula, para darmos continuidade ao estudo deste livro aqui, Paulo Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A nossa edição é a edição da Federação Espírita Portuguesa, a minha é da Sônia, né, Soninha? Isso, e a da Kátia é da Federação Espírita Brasileira, a capa é a mesma e também a página é a mesma, tá bom? Nós estamos na página 229, no parágrafo o ex-doutor da lei, mas vamos começar um pouquinho antes, tá? Para poder a Kátia dar a compreensão legal mesmo do texto, que começa um pouquinho antes. Mas eu quero que vocês abram o microfone, meninas, e vamos dar uma boa noite, no caso da Sônia, boa tarde no caso da Kátia, ou boa qualquer coisa para todo mundo, porque esse programa é gravado, você vai conseguir assistir do futuro e fazer o seu estudo, continuar o seu estudo desse livro maravilhoso, que a gente já está chegando na metade dele depois de 2 anos. Com muita alegria. Kátia e Sônia. Boa noite, Kátia. Boa noite para vocês, queridas. Boa tarde para o pessoal aqui do Brasil. Com muita alegria a gente está de novo aqui para trabalhar essas ideias maravilhosas que surgem nas entrelinhas desse livro. Que nós possamos ter uma tarde de muita luz, de muita alegria, muito proveitosa. Ótimo. Um beijo para todo mundo, bem-vindos. Maravilha. A Soninha caiu, a Soninha está levantando. Gente, ao vivo é assim, a gente cai, levanta e não se machuca. Isso que é a vantagem de cair aqui na internet, né? Olá, Sônia, boa noite. Agora estamos aqui do ladinho. Boa noite a todos aí no Brasil. Boa tarde, não, é o contrário. Boa tarde no Brasil, boa noite em Portugal, desculpem. Um abraço imenso para vós, que possam receber todo o nosso amor, todo o nosso carinho, os nossos agradecimentos e também agradecer aos benfeitores amigos que nos ajudam, ao nosso Filipe Tavares e às nossas meninas fantásticas que connosco fazem este programa. A nossa querida Cátia, que está aqui hoje connosco, a nossa querida Manu, a nossa querida Renata e o nosso menino, Glauco. Muito obrigada para todos. A minha querida Euridice, minha parceira, minha mana, de coração. E a todos aqueles que de alguma forma nos ajudam. Muito obrigada, mais uma vez.
Maravilha. E agradeço também a Manuela, que esteve no meu lugar no sábado passado. Manu linda, estava maravilhosa como sempre, tá? Muito obrigada. Por isso que nós trabalhamos demais nesse estudo desse livro. Por quê? Cada uma vai complementar a compreensão do livro, sempre baseado nos ensinamentos cristãos, né? E, no nosso caso, obviamente, espíritas, porque nós somos espíritas, o livro é espírita, apesar de que quem não é espírita pode ler, deve ler, nem que entenda esse livro como um romance, ok? Mas o estudo desse livro, o aprendizado desse livro é incrível. Então, é um romance de mãe, né? Aquela assim que vai ensinar mesmo, é feito com muito amor para que a gente possa realmente transformar a nossa alma, né? E fazer valer muito a pena essa nossa reencarnação. E, bom, eu vou dizer para vocês, né, que a gente vai fazer agora a nossa oraçãozinha de abertura, para que possamos estar conectados ainda mais com o maior responsável por esse trabalho, que é quem? Jesus! E com muita alegria, nós nos conectamos ao teu coração, Mestre Jesus, com a gratidão imensa em saber que podemos contar contigo em todos os nossos momentos de alegria, de tristeza, porque estará lá nos apoiando, alegrando com as nossas conquistas, se alegrando com as nossas conquistas e nos fortalecendo para que possamos, nos momentos de fraqueza, aprender a fazermos de nós o melhor possível, para que daí, no final, aquela grande conquista da nossa alma seja celebrada também junto contigo, Mestre Jesus. Através desses estudos que esses grandes espíritos que encarnaram na Terra, trazendo o seu próprio testemunho, para que possamos aprender os teus ensinamentos, que não foram só os ditados, mas os vividos por ti, principalmente o Mestre Jesus, nos colocamos neste momento em oração, em alegria dentro de nossa alma, porque sabemos que vai estar conosco nesse estudo do livro Paulo e Estevão, nos orientando, intuindo principalmente a nossa querida Kátia, a nossa querida Sônia, para que possam trazer a melhor compreensão do que for passado, lido nesta noite de hoje. E que essa energia, essa sua energia de amor, Mestre Jesus, vinda do nosso Pai Maior, possa chegar a todos os corações que estejam acompanhando esse estudo, em qualquer momento que seja, para que esses corações se expandam, inundam os seus próprios lares com amor, com esperança, com determinação, essa determinação que nos ensina Paulo de Tarso, com fé e com alegria também. Que possamos estar junto contigo, Mestre Jesus, que a nossa vontade seja verdadeira, porque a vossa, com certeza, é e estará conosco. Que assim seja. Alguém duvida que ele não está aqui com a gente? Ele vai estar aqui com a gente. Já está, né? Chega um pouquinho antes para preparar o recinto, né? Para poder receber essas meninas queridas. A gente tem uma equipe maravilhosa do Paulo e Nós. A gente tem aqui a Kátia Borloni, Renata Gonçalves, Glauco Gonçalves, a Manuela Ricciardi, Sônia Paula, Euzinha e vocês que estão aí do outro lado, que a gente pede simplesmente: divulguem este trabalho, divulguem este estudo e este trabalho, porque tem coração que às vezes você não sabe, mas que pode estar precisando desses aprendizados, independente da religião, tá? A gente hoje em dia vê em muitos lugares as religiões se unindo em nome do bem maior, e esse livro não tem como unir o bem maior, né? Os ensinamentos que eles nos trazem, é uma vida, é realmente vivida. A gente está falando de Paulo de Tarso, que a história existe em várias religiões, sejam elas evangélicas, católicas, várias religiões cristãs, ok? Então, vamos divulgar esse estudo. Essa é a importância. Coloquem um joinha lá, cliquem no ok, gostei, se gostou. Se não gostou, mande-nos mensagem dizendo: olha, não gostei, vocês poderiam fazer melhor de tal forma, tá? A gente aceita os conselhos também. E, se tiver dúvidas dentro do estudo, façam as suas perguntas, tá? As perguntas que forem pertinentes
até o momento do livro, né, do começo até o momento que estamos lendo do livro, nós vamos responder aqui. As que forem do futuro, para aquelas pessoas que já estão adiantadas, a gente vai responder depois. E vou contar uma coisa para vocês. A Kátia Boiloni, ela é uma expert de Paulo de Tarso também, porque ela traz para a gente, nas terças-feiras, vocês vão ver depois, o estudo das epístolas paulinas, as cartas de Paulo. Então, aproveitem todas essas pessoas especiais que estão aqui para tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Porque eu aproveito. Fofinha, faz-me um favor. A tua rede está boa? A minha tá boa? Tá tudo certo, Kátia? Você tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo mal a Soninha, tá muito, parece que muito ruído, okay. Mas se eu não entender, eu vou perguntar, tá bom? Tá, obrigada. Qualquer coisa faz gestinho, Sônia. A Sônia tá um pouquinho dodói da gargantinha, mas tá aí, né? Vamos lá. Então, olha, eu vou começar a leitura alguns parágrafos antes de onde a gente deveria começar, mas muito pouquinho, só para poder a gente ter essa compreensão melhor do que vem depois para a Kátia dar a explanação dela, tá bom? Então, vamos lá, meninas, começando. Áquila, muita vez, na solidão do nosso trabalho, tenho pensado na enormidade do mal que te causou o doutor de Tarso. Que farias se um dia te visses repentinamente em face do verdugo? Procuraria estimar nele um irmão. E tu, Prisca? Perguntou à mulher que o fixava curiosa. Seria ótima ocasião para testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas. O ex-doutor da lei recobrou a serenidade e, alteando a voz, exclamou convictamente: sempre considerei que um homem, chamado a administrar, responde por todos os erros de seus prepostos no que toca ao plano geral dos serviços. Portanto, no meu modo de pensar, não culparei tanto a Jochaí, que se arvorou em criminoso vulgar, abusando de uma prerrogativa que lhe foi conferida para execução de tantas vinganças torpes. Kátia, quer falar? Sim. Eu acho que essas respostas que Áquila e Prisca dão não são a que hoje em dia a gente encontraria nas pessoas de um modo geral na vida, mesmo aqueles que estudam e que estão dentro da doutrina crística há muito tempo. Quão difícil é para nós encontrar alguém que nos fez tanto mal e olhar para ele e entendê-lo como um irmão em Cristo. Quão para nós é difícil nós encontrarmos essa pessoa que nos fez mal e entendermos que é uma ocasião para a gente colocar em prática os ensinamentos do Cristo, como responderam Áquila e Prisca. E eu acho que esse momento deles, essa resposta deles, conta o quão maduro eles estavam na prática do cristianismo. Eu entendo que os cristãos primitivos talvez para eles fosse muito mais fácil, estivessem muito mais prontos para responder de forma positiva aos ensinamentos do Cristo. Talvez seja por isso que a gente demorou tanto tempo e só agora nós estamos nos inteirando da doutrina do Cristo, só agora nós estamos estudando, tentando entender melhor, tentando fazer longos sacrifícios para poder praticar as lições do Cristo, porque para nós, depois de tantos milênios agindo diferente, agindo conforme as nossas tendências inferiores, é muito mais difícil a gente se livrar dessas tendências e realmente se entregar às lições de Jesus. Então, eu entendo que esse pessoal que veio, os trabalhadores da primeira hora, estavam muito mais prontos. Nós, como trabalhadores da última hora, ainda estamos nessa luta íntima de nos fazermos desligarmos das tendências que ainda nos mantêm centrados no egoísmo, no orgulho e na vaidade, da gente se distanciar desses comportamentos
e realmente nos entregarmos a ponto de olhar para um irmão que nos faz mal e encontrar nele um irmão em Cristo. Então, eu acho que é uma boa hora para a gente pensar que faríamos nós se depois de sermos perseguidos pelas ideias de Paulo, porque Paulo lançou as ideias e muitas pessoas foram absorvendo essas ideias para colocar os seus impulsos de vingança, seus impulsos de querer adquirir para si o bem do outro, que na verdade, é roubo, né? O que eles faziam. E no entendimento da gente hoje é um roubo. Se aproveitar dessa situação para ficar para si o bem que é do outro que você estava invejando. Que é o que aconteceu muito nessa época, né? Então, quantas vezes a gente teria essa disponibilidade interna de agir assim? E a gente se perguntar, quanto eu consegui livrar do meu coração essas tendências do egoísmo, do orgulho e da vaidade? O quanto será que eu estou maduro para viver o Cristo? Acho que é a hora de nós perguntarmos, porque quando nos comparamos com esses cristãos primitivos que viviam de forma tão próxima com os ensinamentos do Cristo, para eles era tão fácil fazer isso, e para nós é tão difícil, né? Eu não sei se é um momento que, quando eu leio essas coisas, quando eu me deparo com isso, eu paro para pensar em que lugar eu estou nessa distância, em quanto me falta percorrer para me encontrar nesse ponto que Prisca e Áquila estavam já naquele tempo. É só uma interrogação que eu me faço e que eu queria propor para todo mundo que nos assiste. Ok, está cheio de som. Eu estava a ouvir a Kátia, estava-me a ponderar, por exemplo, o que nós vimos nas redes sociais. Muitos de nós nos dizemos cristãos, está nas nossas biografias, partilhamos coisas cristãs, mas depois, quando fazemos comentários sobre situação política, sobre uma pessoa que cometeu um crime, sobre determinadas coisas, o que é que a gente coloca lá? Se nós formos ler o que a gente coloca lá, estou a falar, não quer dizer que seja eu, a Kátia ou a Eurice, estou a falar no global, o que é que a gente coloca lá? Muitas vezes colocamos lá que a pena de morte tem que voltar, colocamos lá que a pessoa tem que ter isto e aquilo e aquilo outro, esquecendo que a justiça é de Deus. A justiça não é do homem. O homem tem que aproximar a sua justiça de Deus. Não quer dizer que nós não tenhamos que tirar as pessoas da sociedade quando elas cometem determinados crimes. Mas o objetivo que nós temos da sociedade não é torná-los piores. E muitas vezes, quando vão para a cadeia, é exatamente isso que acontece. Então nós precisamos de mudar a perspectiva. Todos nós somos doentes espirituais. A Cátia falou muito bem. Eu penso que, pode ser que eu esteja errada, isto vai ser uma extrapolação, eu penso que estes cristãos da primeira hora eram cristãos que já estavam num patamar de evolução mais à frente do que nós estamos hoje em dia. E que vieram de propósito naquela altura para impulsionar o cristianismo para que ele ficasse registado e nós pudéssemos olhar para estes exemplos e irmos a pouco e pouco nos aproximando deles. Esta é a minha opinião, ok? Mas nós precisamos muito de ponderar como é que nós próprios, quando vimos determinadas coisas na televisão, que nós somos bombardeados diariamente com determinadas coisas, como é que nós agimos? Nós temos compaixão para com esses criminosos ou é o contrário? É que na maior parte das vezes, provavelmente é o contrário. E isso significa que nós não estamos dentro do patamar ainda de cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro tem que ter compaixão. O cristão verdadeiro tem que olhar para aquele outro irmão, como o Cristo fez connosco, no sentido de que ele está doente, e está doente espiritualmente, muito doente. E em vez de nós procurarmos encontrar meios para o ajudar, o que nós fazemos é exatamente o contrário. Emanar mais vibrações negativas que nós sabemos, sendo espíritas, vão ter um impacto muito grave em pessoas que estão em determinadas faixas vibratórias. Vamos ainda ajudar mais a ele ficar mais desequilibrado. Então, quando nos é pedido, solicitado que nós oremos pelos criminosos, e isso vem no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá a falar sobre isso, a caridade para com os criminosos, é uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo,
não é um acaso. É exatamente para nós, de alguma forma, ajudarmos a que aquelas energias deletérias que estão à volta dele possam ir sendo também combatidas com essas boas vibrações. E por isso é que é muito complicado. Muitas vezes nós olharmos para estes casos e conseguirmos nos identificar com eles. É mais fácil nós identificarmos com o Jorge Zeb, é mais fácil nós nos identificarmos com determinadas pessoas que fazem o Sadok do que nos é com a Aquila ou com a Prisca, não é? Ou como a Abigail ou como o Gesiel. Porque na realidade nós estamos longe deles ainda espiritualmente falando, pelo menos eu falo para mim. Então nós precisamos muito de olhar e perceber o que é que nos falta, como a Cátia falou muito bem, o que é que nos falta para chegar ali. Falta-nos trabalhar a compaixão e o perdão, que é o mais difícil. Compaixão e perdão. Difícil mesmo. A quem imputarias, então, o assassino de meu pai? Perguntava Áquila, impressionado, enquanto o amigo fazia ligeira pausa. Julgo que Saulo de Tarso deveria responder pelo processo. É verdade que ele não autorizou o feito cruel, mas tornou-se culpado pela indiferença pessoal quanto aos detalhes da tarefa que competia a teu tirocínio. Pode falar. Enquanto você liga, deixa eu até falar uma coisa. A gente vê o quanto que isso acontece, né? A gente terceiriza o nosso ódio, né? Pode falar, Cátia. Ele fala uma coisa que é importante, que ele considera que aquela pessoa que tem o papel de orientador, o detentor de poder, o que administra, aquele que tenha uma superioridade hierárquica no tocante às condições terrenas de trabalho ou sociais, ele detém uma responsabilidade muito maior, porque as suas atitudes podem influenciar negativamente todos os seus subordinados. E aí a responsabilidade das ações desses subordinados, influenciados pelas atitudes do superior, do hierarquicamente superior, lhe cabem também responsabilidade. Como Paulo disse aqui, ele entende que a responsabilidade é daquele que administra, porque aqueles subordinados aproveitaram, como a gente falou um pouquinho antes, né? Aproveitaram a situação dada por quem tem o poder e fizeram uso das suas intemperanças, das suas dificuldades internas, colocaram isso para fora, resguardados pela atitude do administrador. Então, a consequência dessas ações é dividida entre aquele que realizou a ação e o administrador que propiciou isso de acontecer. Então, eu acho interessante que em diversos graus a gente encontra situações na vida em que nós somos os administradores, nós somos os superiores, e em outras nós somos os subalternos. Às vezes, dentro de casa, a gente é o superior. No trabalho, a gente é subalterno. Às vezes, o contrário. Às vezes, num grupo de amigos, você é aquela pessoa que mais decide, que mais resolve as questões e que acaba com as suas atitudes influenciando todos os outros. Outras vezes, você é aquele que vai junto no embalo. Alguém decide, vamos fazer isso? Você fala, vamos. E vai junto no embalo. Então, essas posições, mesmo que não sejam nessa situação de administração, como Paulo exercia aqui, uma administração, um poder político e religioso grande, mas no pequeno, na nossa vida mesmo, nós precisamos estar atentos qual é o momento em que eu estou executando um papel que implica numa responsabilidade diante das ações dos meus subordinados, daqueles que são diretamente influenciados pela minha ação, pelo meu pensamento, pela minha atitude, pelas minhas energias mentais e energias emocionais. Então, vale a pena estarmos o tempo todo atentos em que estamos oferecendo ao mundo, o que estamos produzindo de nós mesmos,
Porque se nós estivermos produzindo sempre coisas voltadas para o bem, independe de em que papel eu esteja, eu vou estar sempre construindo algo positivo. Mas se eu me deixo levar sempre pelas energias negativas, ou pessimismo, ou tristeza, ou desânimo, seja lá o que for de negativo, eu vou poder fazer essas energias alcançarem outras pessoas também, dependendo da situação em que eu me encontro, do papel que eu assumo no momento, na vida, eu vou poder expandir isso para as outras pessoas e, consequentemente, eu vou ser responsável pela consequência disso na vida do outro. Então, olha como a gente está numa rede, a gente está unido, todo mundo. Por isso que todo mundo caminha junto, todo mundo cresce junto. Enquanto tiver alguém lá embaixo, impossível daqueles que estão mais altos subirem. A gente precisa uns dos outros, a gente precisa caminhar junto, porque somos influenciados e nos deixamos influenciar o tempo todo. Eu estava a ouvir a Kátia e estava-me a lembrar exatamente, mesmo no nosso tribunal humano, nós temos o mandante e o executor. Normalmente, na maior parte dos países, o mandante é quem apanha a pena maior do que o que executa, porque é ele que influencia o outro, né? Portanto, há ali uma premeditação. E nós precisamos compreender que é exatamente isso que o nosso Saulo está a querer dizer. Nós já pensamos assim também. De alguma forma, nós, quando vamos aplicar a nossa legislação, nós aplicamos ao mandante a pena maior. Nós precisamos também de compreender que nós próprios, como a Kátia falava, temos muita tendência para a maledicência, né? Falando de coisas que a gente pode fazer. A maledicência pode levar a que haja queda de pessoas, que às vezes é bem mais grave que determinados crimes, porque pode fazer com que uma pessoa morra em vida. Eu estava a ouvir hoje de manhã um caso que aconteceu há muitos anos atrás, nos anos 90, se eu não estou enganada, que alguém inventou, duas mães, que umas crianças tinham sido filmadas para uma coisa complicada. Eu não vou dizer o que é, mas vocês conseguem compreender. E que acusaram pessoas de uma escola básica, aquelas abaixo da própria pré-primária. Não sei como é que se chama aí no Brasil, é a mesma coisa, Eurídice? É pré-primária? Ok. E então, o que é que acontece? 3 meses depois, descobriu-se que afinal não havia isso, que a criança tinha sido abusada por alguém da família, portanto a mãe estava a esconder o que tinha acontecido em casa, mas acusou 5 pessoas, sendo que uma delas acabou por falecer por problemas cardíacos, na sequência dessa situação que foi bem dolorosa. Só que, o que é que acontece? Normalmente, quando há uma fofoca daquelas terríveis, as pessoas todas tomam a fofoca para elas, e quando alguém diz que não é assim, que a polícia prova que não é assim, fica na mesma fama. Por mais que tenham dito que não é, já não volta atrás. Então nós temos muito bem que pensar que quando acusamos alguém, ou quando alguém acusa alguém, não significa que seja verdade, tem que ser provado. Por isso é que é preciso um processo judicial, é preciso fazer investigação. Não quer dizer que não. Há muitas pessoas, e nós temos N histórias ao longo do tempo, de pessoas que foram condenadas e não eram culpadas. E às vezes 30, 40 anos depois é que são inocentadas. Então nós não podemos pensar que a pessoa só porque falou é verdade. Tem que haver provas, tem que se descobrir. Então antes de partirmos logo para achar que a pessoa fez aquilo, e às vezes agirmos como sendo julgadores e até às vezes fazendo coisas muito graves, como por exemplo destruir casas e outras coisas, porque estamos chateados com a pessoa porque ela fez isto, que a gente não sabe se fez ou não, nós estamos a agir pior do que até às vezes do que a própria pessoa que não fez nada. Então, nós estamos a querer fazer a nossa justiça com as nossas próprias mãos. E isso não deve acontecer. A justiça é de Deus e dos tribunais, com investigação. Não nos esqueçamos disso. Vamos brincar do quem nunca, né? Às vezes você vai apresentar alguém para uma pessoa para outra, por exemplo, apresentei a Sônia para a Kátia. Kátia, olha, vou te apresentar a Sônia. Olha, mas só que assim, só toma cuidado um pouquinho, porque ela às vezes é um pouco. Fala rápido, ela é portuguesa, eu não entendo, você não vai entender também. Esse é um exemplo. Então você já está trazendo uma coisa, uma informação que para outra pessoa talvez não faça diferença nenhuma, né? A outra pessoa se adapte ou o que quer que seja. Ou, às vezes, você passa uma informação negativa do seu ponto de vista e passa isso para o outro. Deixa que o outro decida,
né? Deixa que o outro enxergue aquilo que talvez você não conseguiu enxergar, algo bom em alguém, né? Eu sempre falo da Poliana. Então, vamos olhar para as pessoas com bons olhos sempre. Todo mundo tem alguma coisa boa para ser extraído dela. Então, vamos olhar primeiro para essas coisas boas. Não quer dizer que a gente vai ser retardado e vai fazer de conta que as ruins não existem, mas que não seja você a dizer a ruim para essa pessoa, né? É que essa pessoa vai se conduzir dentro disso tudo, dentro de uma vivência, e talvez isso não aconteça com a outra, talvez aconteceu com você, porque você também praticou uma ação que gerou uma reação do outro que foi ruim em relação a você. Então, olha como é complicado o processo, né? Por isso que realmente deixa que cada um cuide do seu nariz. E faça a sua parte, porque a tua responsabilidade diante, como vocês hoje disseram, a tua responsabilidade diante das ações que outros praticarem por tua causa, a responsabilidade tua é maior ainda, porque não foi nem você que fez. Você fez, depois fez outro fazer pior. Então, a tua responsabilidade é com muito mais gente ainda, né? Sem contar que a gente fica com cara de trouxa também depois, né? Fala, nossa, por que eu fiz isso? Né? Quando a gente começa, não sei se vocês são assim, quando a gente começa, a gente aprende que não pode fazer uma coisa, e quando você fala assim, não precisa nem ninguém te julgar, você fala assim, mas por que eu fiz isso, hein? De novo? Bom, assim vai, né? Um dia eu consigo fazer com que isso fique simbiótico, de dentro para fora. A ação vai falar exatamente com a voz. Tudo bom, assim seja. Vai, Sandra, você desligou o microfone? Sim, eu estava-me aqui a lembrar de outra coisa. Muitas vezes, quando alguém nos prova que nós estamos errados, nós não queremos aceitar por causa do nosso orgulho perdido. Então nós preferimos continuar a acreditar na mentira porque significa que nós não fizemos nada de errado. Então, temos que estar muito atentos. Muitas vezes a gente não quer perceber que erramos num julgamento, que nem deveríamos fazer, porque nós não somos Deus, porque exatamente o nosso orgulho fica ferido. A nossa vaidade é espicaçada. Então, pensemos sobre isso. Mais vale nós voltarmos atrás e reconhecermos um erro do que permanecer no orgulho. E é lindo que a gente vê realmente esse crescimento do Saulo de Tarso, porque ele reconheceu o seu erro e reconheceu a responsabilidade do seu erro, o tamanho da irresponsabilidade dele por ignorância, né? Os cônjuges entraram a meditar no motivo de tais perguntas, enquanto o moço se calara retraído. Por fim, com voz humilde e comovedora, recomeçou a falar. Meus amigos, sob a inspiração do Senhor, é justo confessarmos-nos uns aos outros. Minhas mãos calejadas no trabalho, meu esforço por bem aprender as virtudes da fé que ambos têm exemplificado a meus olhos, devem ser um atestado de minha renovação espiritual. Me arrepiei. Sou Saulo de Tarso, o sanhoso perseguidor, transformado em servo penitente. Se muito errei, hoje muito necessito. Na sua misericórdia, Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões. Os sofrimentos regeneradores chegaram-me ao coração, lavando-o com lágrimas dolorosas. Perdi tudo que significava honrarias e valores do mundo, por tomar a cruz salvadora e seguir o Mestre na trilha da redenção espiritual. É verdade que ainda não pude abraçar-me ao madeiro das lutas construtivas e santificantes, mas persevero no esforço de negar-me a mim mesmo, desprezando o passado de iniquidades para merecer a cruz da minha acesse para Deus. Aí vou parar porque eu quero ouvir vocês, porque eu me arrepiei tudinha. A gente entende aí as mudanças íntimas que estão acontecendo no Paulo, e aliás, que já aconteceram e que estão se solidificando no seu espírito. Estão se solidificando através desse viver voltado para a espiritualidade, porque, de certa forma, no deserto, eles não têm estímulos de vaidade, de egoísmo, eles não têm propostas de consumo, nem desavenças com pessoas, porque estão só os três, e se os três não se unirem, não sobrevivem. Numa situação muito árida, muito difícil,
que é viver no deserto. Então, essa forma de viver no deserto que distancia a pessoa de muitos estímulos que levam à vaidade, levam ao orgulho, levam ao egoísmo, é como se eles estivessem protegidos de alguma forma dessas dificuldades internas que são acordadas pelos estímulos externos. Então, de alguma forma, viver no deserto, o trabalho árduo, a convivência salutar, voltar-se para a espiritualidade, que parece ser quase que o único caminho para você sobreviver numa vida no deserto. Tudo isso favoreceu a Paulo para que ele solidificasse, sedimentasse no seu ser essa espiritualidade, esse voltar-se para Deus, essa comunhão com Deus. É como se ele tivesse rascunhando dentro dele como é que ia ser a vida espiritualizada dele, para se fortalecer a ponto de se manter espiritualizado quando voltasse para o convívio na sociedade, quando voltasse a enfrentar as mazelas da vida comum, não é? Então, eu acho que ele como que tá deixando claro para ele quais foram essas mudanças, quais foram essas... É como se fosse um alicerce sobre o qual ele vai construir o Paulo, que vai manter o seu olhar para a espiritualidade em todas as ocasiões que ele passar de agora em diante. É como se ele estivesse abrindo um alicerce tão potente, tão forte, tão impregnado de fé, de raízes, que nenhuma dor que ele passe a partir de agora vá mudar esse olhar para a espiritualidade que ele conquistou na visão dele no deserto. Estar no deserto implica que a gente está livre dessa enxurrada que a vida na sociedade, na cidade, no contato com as pessoas, traz para a gente. E, simbolicamente, o que é essa vida no deserto? É nós olharmos para dentro de nós, estarmos sós conosco mesmos, estarmos distante de tudo que o nosso ego traz à tona. Então, quando nós mergulhamos em nós mesmos e deixamos essa persona que é traduzida na nossa carteira de identidade e conseguimos estar em contato com o espírito que mora dentro dessa personagem, nós estamos como que fazendo essa associação dessa vida no deserto, onde as dificuldades, vou usar uma palavra que talvez seja forte, mas que designa de um jeito muito mais elucidativo, que eu quero dizer, a gente está protegido das tentações. A gente se protege de todo tipo de tentação, que são as tentações? Aqueles impulsos que fazem acordar em nós as nossas dificuldades ligadas ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade. Isso são tentações. E quando a gente está internamente voltado para a gente mesmo, nós estamos como que protegidos dessas situações, porque nós estamos alocados a uma energia verdadeira, espiritual verdadeira, que é o Deus que mora em nós, o Espírito que reside aqui. Então, essa associação que eu queria trazer à tona, lembrando que essa solidificação dessa espiritualidade se manteve em Paulo durante toda a sua encarnação a partir daqui. Por isso, esses 3 anos no deserto foram absolutamente importantes, porque eles criaram esse fundamento, esse alicerce, no qual Paulo ergueu esse edifício enorme que foi a sua trajetória. E eu acho que Áquila e Prisca tiveram uma importância fundamental agora
nessa sedimentação, nesse alicerce, e posteriormente na trajetória de Paulo, quando ele volta a encontrá-los, quando ele volta a estabelecer essas raízes fortes desse fundamento espiritualizado que ele adquire aqui. Eu considero que aqui é um teste, não é? Nós sabemos que quando ele regressar à vida social, ele vai encontrar os acusadores, aqueles que vão apontar o dedo. E ele está aqui a despir-se, ele está aqui a assumir o seu erro e a assumir que vai mudar. E que acredita que vai mudar, porque o Cristo o chamou. Então ele sabe que tem capacidade para isso. E confia, tem fé e acredita que se Cristo apostou nele é porque ele tem capacidade para fazer isso. E o que acontece é que nós próprios somos o sal. Constantemente estamos a ser chamados a fazer este trajeto dentro de nós próprios, olhar para nós e ver o que é que precisamos de transmutar, de modificar, de ressignificar, no sentido do bem. E muitas vezes nós também somos chamados internamente para as nossas mudanças, mas muitas vezes nós não aceitamos que somos capazes de o fazer. Não confiamos que somos capazes de modificar. Então permanecemos na vitimização, permanecemos, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, e todos temos. Não há ninguém que não tenha capacidade para se modificar. Todos nós temos. Nós somos filhos de Deus. Dentro de nós está tudo. Ele criou-nos exatamente com tudo para que nós um dia cheguemos à plenitude. Então nós temos essa capacidade. Não foi ao acaso que o nosso mestre disse: vós sois deuses. Então ele, quando nos está a dizer isso, ele está a dizer exatamente que nós temos capacidade. E ele ainda disse mais: se vós tendes a fé de um grão de mostarda, vós podeis fazer o mesmo que eu faço. Então ele está simplesmente a dizer que é só nós querermos, é ter força de vontade, é combatermos o velho homem que está dentro de nós e substituir por um novo que faça o que está certo. Combatendo o orgulho, a vaidade, a prepotência e a vitimização. É que muitas vezes nós ficamos ali entregues à vitimização, queremos que os outros olhem para nós como uns coitadinhos, mas nós não somos coitados. Nós somos seres espirituais. Nós temos capacidade. Então, se o Paulo, e não Paulo, Saulo, foi chamado pelo Cristo, nós estamos a ser diariamente chamados. Basta nos ligarmos com o Cristo. Como a Irene se lembrou há pouquinho muito bem, basta nós nos reunirmos, como ele próprio disse, 3 no bem, que ele está aí entre nós. É só nós mudarmos a nossa faixa vibratória para recebermos as intuições dos bons espíritos. Ele próprio nos disse isso. Mas nós permanecemos, né, a querer viver dentro da nossa toxicidade. Porquê? Porque nós nos habituamos a essas energias negativas. E é muito difícil nós nos libertarmos disso. Mas é possível. É só nós querermos. O que o Saulo está aqui a fazer é dizer assim: eu errei, mas eu sou capaz de fazer diferente. O Cristo acreditou em mim, e eu sou capaz de ser diferente. E o primeiro passo, como há pouco alguém lembrou, não lembro se foi a Irene, só foi a Cátia, o primeiro passo é reconhecer o erro. O erro é o primeiro passo. E reconhecer junto a quem o usou. Ele está a reconhecer junto a 2 pessoas que fugiram dele. E que foram usadas pelas ordens dele. Ele próprio assumiu: eu fui mais culpado do que aquilo que vocês estão a acusar. Porque fui eu que dei a ordem. Fui eu que permiti que houvesse os abusos. Então ele está claramente a assumir. Então, se nós pensarmos bem e refletirmos bem, nós precisamos de ter esta confiança que o Cristo acredita em nós, como acreditou no Saulo. Uma frase que eu acho importante, a gente, sem querer ser redundante aqui, é que eu acho importante a gente falar, porque é muito difícil a gente entender isso, né? A gente fala do homem novo, homem velho. Quando ele fala, persevero no esforço de negar-me a mim mesmo, não é negar, se negar como pessoa, como essência, como aquilo que você é. Eu vou ter que destruir a Eurídice existente totalmente para poder viver o Cristo. Não. Mas é negar os seus pensamentos negativos, as suas ações negativas, negar a sua preguiça, por exemplo, negar o seu egoísmo, negar a sua falta de fé, negar essa parte negativa que você tem. A gente tem coisas positivas, como a Sônia lembrou, a gente tem essas coisas positivas. Vamos alimentar o que é positivo e negar o que é negativo, e não deixar que situações negativas venham até nós. Ok, então o que eu vou fazer? Vou assistir um filme, o que eu vou fazer? Ligar a televisão e vou ficar vendo filme de morte? Eu estou trazendo para perto de mim, eu preciso dizer não para esse tipo de ação.
dizer não para as rodas de fofocas, dizer não para as coisas, as situações que me tragam negatividade e aprender a dizer sim para as coisas, entender o que é melhor, esse joio, né? Separar o joio do trigo e seguir aquilo que lhe faz bem, né? Que lhe faz bem, porque se a gente às vezes fala, não, mas fazer mal me faz bem, não faz bem. Se você olhar, você vê que você está sempre na ansiedade, você está sempre no nervosismo, você está sempre preocupado, está andando para trás na sua vida, não tem o coração em paz, não tem bons amigos, bons e verdadeiros amigos. Eu tenho, vocês são minhas boas e verdadeiras amigas, por exemplo. Mas isso faz parte do negar a coisa negativa e afirmar o que é o positivo para dentro da sua vida. Aí vai crescer para caramba, né? Isso que é a diferença desse homem velho com o homem novo. Fazendo um resumão à la Eurídice, né? Não falo bonitinho assim como as meninas, mas a la Eurídice, esse é o resumo, né? Áquila e a mulher contemplavam no... Sônia? Eu achava que a Cátia queria falar, mas posso estar errada. Fala, Kátia. Eu queria só reforçar essa questão do negar-se a si mesmo. Please. Eu acho importantíssimo a gente ver. Tem passagens em Jesus que ele diz: se quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. O que quer dizer isso? Exatamente essa situação de mude os seus valores. Pegue aqueles valores antigos e modifique. Seja o seu olhar para outros focos. Deixe tudo isso para trás e vá entender a vida de uma nova forma. E acho que é bem isso que ele está dizendo aí, que ele está seguindo os passos do mestre, né? Para ele ainda não teve oportunidade de mostrar, de provar o quanto ele está no caminho do Cristo. Como ele falou, ainda não consegui abraçar-me ao madeiro, mas ele já está nesse processo de negar tudo aquilo que ele achava que era importante, ele percebeu que não era. Então, ele está colocando a escala de valores totalmente de uma forma nova. Tudo que tinha valor para ele, ele entendeu que não tem. Tudo que ele não compreendia, ele hoje dá valor. Então, é isso que é o processo de negar a si mesmo. Não é você se aniquilar, é você transformar a sua escala de valores, voltar o seu olhar para uma nova oportunidade de vida, para um novo entendimento do que é valorável para você na existência. Eu sabia que vinha isso, maravilha. Olha só a importância, né? Áquila e a mulher contemplavam-no com assombro. Não duvideis de minha palavra, continuou ele de olhos úmidos. Assumo a responsabilidade dos meus tristes feitos. Perdoe-me, porém, levando em conta a minha ignorância criminosa. Posso continuar? O tecelão e a esposa compreenderam que as lágrimas lhe sufocavam a voz. Como que tolhido por singular emoção, Saulo começou a chorar convulsivamente. Áquila aproximou-se e abraçou. Aquela atitude carinhosa parecia agravar a contrição penosa, porque o pranto jorrou mais abundante. Recordou o momento em que encontrara a afetividade sincera de Ananias e, sentindo-se ali, nos braços de um irmão, deixou que as lágrimas lhe lavassem plenamente o coração. Sentia a necessidade de expandir sentimentos afetuosos. A velha vida de Jerusalém era convencionalismo e secura. Era convencionalismo e secura. Como doutor destacado, tivera muitos admiradores, mas em nenhum chegara a sentir afinidades fraternas. Naquele recanto do deserto, porém, o quadro era outro. Tinha à frente um homem digno e honesto, companheiro dedicado e trabalhador, antiga vítima das suas perseguições inflexíveis e cruéis. Quantos, como Áquila e sua mulher, não estariam dispersos no mundo, comendo pão amargo do exílio por sua causa? Os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez em sua beleza integral.
A criatura envenenada no mal é qual recipiente de vinagre que necessita ser esvaziado pouco a pouco. A visão de Jesus. Pode. Eu queria falar. Eu até salientei aqui para mim no meu livro essa frase. Os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez, em sua beleza integral. Vejam, a gente está tendo lições de que a nossa evolução acontece aos poucos, que nós não conseguimos nos transformar integralmente de uma vez só. Essa é a minha esperança. Mesmo Paulo, que teve uma mudança épica de atitude, ele acabou tendo que fazer essa mudança de valores, essa mudança de conteúdo interno, ainda aos poucos, ainda em partes, porque essa mudança, apesar de ter acontecido levando em conta a sua postura de dedicação, de determinação voltada a Deus, e aí ele passou a carregar essa determinação e essa persistência voltada para o Cristo. Apesar disso, ele teve que aprender muitas coisas relativas ao Evangelho de Jesus, que muitas delas ele já conhecia em função dele saber o Velho Testamento de cor. Mas ele teve que fazer algumas adaptações, porque Jesus mostrou um Deus muito diferente daquele Deus dos judeus, que era implacável. Ele mostrou um Deus de amor. E Paulo teve que aprender esse Deus de amor, ele teve que entender como é que funcionava esse Deus de amor, como é que essas leis cósmicas universais, determinadas pelo amor que rege tudo no universo, funcionava nas nossas relações. E ele aprendeu isso convivendo com Áquila e Prisca. E acho que essa coisa que ele fala da criatura envenenada no mal precisa se desfazer desse mal, qual um frasco repleto de vinagre que precisa ser despejado pouco a pouco. Então, esse aprendizado de Paulo foi feito aos poucos, dentro de uma situação em que ele estava protegido das difíceis tentações da vida social. E esse pouco a pouco que se fala foi o aprendizado que ele foi tendo de verificar na prática como é que se vivia as lições do Cristo através da vida de Áquila e Prisca. Então, ele não aprendeu em nenhum livro, ele aprendeu vendo, vivendo ali junto com eles, experimentando qual era a força da fé, qual era a força da perseverança, qual era a força do amor, como é que se praticava isso. E ele foi, aos poucos, substituindo aquela rigidez, o autoritarismo, aquelas coisas focais que ele vivia pela mansuetude de Áquila e Prisca. E isso toma uma proporção muito grande quando a gente vai entender a vida de Paulo lá para frente, quando a gente vai entender as coisas que ele fala nas cartas. Então, como é importante revisar isso para quando a gente for ter a noção do que Paulo está falando nas suas cartas, a gente sabe exatamente de onde veio tudo isso, aonde ele se baseia para ter esse fundamento que ele espalha para todos os cristãos nas suas cartas. Maravilha. Eu vou terminar de ler aqui, porque a gente vai ter que parar. Espera. Há uma parte que eu quero falar. Não, sim, deixa eu falar. Só um pouquinho. Eu vou terminar de ler aqui, depois a gente vai ter que parar nesse parágrafo. Eu acho que é preferível deixar isso aqui e deixar essa parte para a próxima, não, que é muita informação. Pode falar. O que eu ia falar era o seguinte: o abraço.
O automatismo dele, do nosso amigo Áquila, foi abraçar, porque viu que o nosso amigo estava em sofrimento. Não foi acusar, não foi apontar o dedo, foi consolar, foi abraçar. E muitas vezes o que nós fazemos é exatamente o contrário. Ele consolou, ele abraçou, ele deu amor. E isso é o que o Cristo nos pede. Ele não sentiu necessidade de dar perdão. Ele automaticamente abraçou porque já amava o Saulo. E isso é que é muito importante nós pensarmos. Exato. E perdoaram, né? A visão de Jesus constituía um acontecimento vivo e morredouro, mas para que pudesse compreender toda a extensão de seus novos deveres, impunha-se-lhe o caminho estreito das provas ríspidas e amargosas. Vira o Cristo. Mas para ir ter com ele, era indispensável voltar atrás e transpor abismos. As desilusões da sinagoga de Damasco, o reconforto junto dos irmãos humildes sob a direção de Ananias, a falta de recursos financeiros, os conselhos austeros de Gamaliel, o anonimato, a solidão, o abandono dos entes mais caros, o tear pesado sob o sol ardente, a penúria de todo e qualquer conforto material, a meditação diária nas ilusões da vida. Tudo isso representar auxílio precioso para a sua decisão vitoriosa. O Evangelho funcionara como lâmpada na jornada difícil para o descobrimento de si mesmo, a fim de ajuizar as necessidades mais prementes. Que é isso que a nossa Kátia contou, explicou, né? Então, a gente fala, mas ele viu Jesus, é fácil para ele, né? Mas, assim, Jesus não falou que estava no rosto daqueles que estiverem, as crianças que estiverem abandonadas, nos moradores de rua, nos fracos e oprimidos, naquele que lhe pede apoio, consolo, ele está ali também. Então, é só a gente abrir o olho que a gente vai enxergar lá, e a gente tem dificuldade de enxergar ainda essas pessoas que estão em condições, situações inferiores a nós, vamos dizer inferior dessa forma, tá? Porque inferior não é, mas que estão passando por provações mais difíceis do que as nossas, a gente tem a tendência a isolar aquela pessoa, a não enxergar essa pessoa, literalmente passar direto. Então, assim, você não vai ver Cristo mesmo, né? Porque quando você faz um bem para essa pessoa e recebe, entende que você realmente fez uma diferença na vida daquela pessoa, naquele momento você sente uma gratificação, um carinho, por dentro de você, alguma coisa muda. E essa alguma coisa é uma parte de Jesus ali falando contigo. Certo, meninas? Certíssimo. Então, é importante a gente lembrar também que o Evangelho é uma lâmpada para descobrimento de si mesmo. Eu acho isso muito lindo, porque quando nós deixamos o Evangelho entrar no nosso coração e na nossa mente, nós passamos a agir de acordo com o Evangelho. E aí a gente vai descobrindo as potências da nossa alma. Aí a gente vai descobrindo quem nós realmente somos. O que é mais difícil para a gente fazer, o que é mais fácil, que já está meio caminho andado para nós, o que nos torna mais coerentes e o que nos torna distantes da nossa crença. E essa descoberta que vai fazer com que nós empenhemos o nosso esforço em melhorar aquilo que percebemos necessitar de trabalho. Então, é tudo muito lindo, né? E espero que a gente consiga colocar tudo isso em prática, porque o mais difícil é fazermos isso acontecer 24 horas por dia. A gente consegue umas 2, 3, 4, às vezes até 6, dependendo do grau de persistência, mas às 24 horas a gente ainda escorrega um tanto, né? Mas isso quer dizer que nós estamos a caminho. E a nossa esperança sempre é a luz mais forte a guiar a gente como um farol, né? E nossa fé, nossa condução. E uma forma da gente partilhar a gente como um farol, né? Nos transformar nesse farol. Então, eu já digo que partilhem esse estudo, partilhem. Se você está vendo pelo YouTube, vocês têm lá uma setinha que faz uma curva bonitinha, e do lado está escrito assim, partilhar. E se você está vendo pelo Facebook, você
tem também uma outra setinha, só que não está escrito partilhar, mas é lá onde tem escreva um comentário, você pode mandar também esse estudo para mais alguém dentro da sua própria página. Então, divulgue esse estudo para outras pessoas, porque você vai estar fazendo a sua parte. Aí você vai ver também, de repente, você vai conseguir chegar a Jesus, né? Porque você não sabe as dificuldades que as pessoas podem estar passando e o tanto que isso pode ser importante para alguém. Para mim está sendo muito importante. Então, contamos com vocês para poder fazer essa corrente do bem continuar mais ainda, tá bom? Agradecemos aqui a Manuela Ricciardi, a Manuela é a nossa parceira aqui também dos estudos, né? A Ilza Godinho e também o Tavares, que dá essa oportunidade maravilhosa da gente estar aqui, ó. Primeiro, de eu conhecer pessoas incríveis, né? Tanto do lado de lá da telinha quanto do lado de cá, né? A começar por essas meninas. E segundo, também da gente poder fazer esse estudo junto, né? Olha como uma vai trocando ideia com a outra, vai partilhando, trazendo experiências. Isso é muito bacana, né, Sônia? E frisando, nós só precisamos de dar perdão a alguém quando nós próprios achamos que assim não é o caso da nossa atriz. E isso é que é importante. O próprio nosso Mestre Jesus, na cruz, não se sentiu lesado. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Ele achou que estavam a lesar o Pai, não é ele. Que não estavam a cumprir a lei divina. Então pensemos sobre isto, está bem? Muito obrigada a todos. Obrigada, querida Kátia. Muito obrigada, querida Eurídice. E sejamos cada vez mais aprendizes do Mestre na nossa vivência diária. Kátia? Obrigada, pessoal. Um grande abraço para todos e até o próximo encontro. Um grande beijo. Tchau. Fiquem com Deus. E o próximo encontro vai ser quando, no caso da Kátia, o nosso próximo encontro vai ser nesta terça-feira, onde nós vamos estar fazendo o estudo das epístolas Visão Espírita. Estamos ainda falando sobre a primeira carta aos Coríntios. Quem está trazendo para a gente é a nossa queridíssima Heloísa Assunção, tá? Terça-feira, 16 horas, horário de Brasil, e 19 horas, horário de Portugal. Vocês conseguem assistir ao vivo pelos canais da Estação da Luz, Tracinho Tavares, através do YouTube, ou Web Rádio Estacão da Luz, RN, pelo Facebook, tá bem? Tá escrito aqui no cartaz. E também conseguem assistir ao vivo a continuação desse estudo do livro Paulo Estevão, no próximo sábado, dia 15 de fevereiro, também Brasil, horário 16 horas, e Portugal, 19 horas, através dos mesmos canais, Facebook, que é Web Rádio Estacão da Luz, tudo junto, Estacão da Luz, RN, tudo junto, e pelo YouTube, Estação da Luz, Tracinho Tavares, tá bom? Está aqui com a gente, dando continuidade dessa leitura, falando sobre o tecelão, né? O nosso querido tecelão Paulo de Tarso. E estar com vocês, Soninha caiu, ó. Estar com vocês é uma delícia. Obrigada. Repetindo de novo, partilhem, curta, dê joinha, faça seus comentários, faça sua pergunta, faça o seu estudo, comente com a sua vizinha, estude com ela, comente com os filhos, com os netos, com o cunhado, vizinho, sobrinho, qualquer pessoa. Vamos fazer esse estudo assim viralizar. Paulo de Tarso está na moda, gente. Vamos fazer Paulo de Tarso entrar dentro da nossa casa e os seus exemplos se tornarem nossos exemplos também, tá bom? Um beijo grande, Kátia. A Soninha caiu, vou dar um beijo depois para ela. Obrigada, te aguardo depois, te aguardo da terça, tá, Kátia? Tá bom? E vamos fazer a nossa oraçãozinha de encerramento, claro, trazendo para junto de nós esse que esteve conosco até agora, o nosso querido Mestre Jesus. Agradecemos a oportunidade de estudar as lições valiosas do livro Paulo Estevão, exemplos de fé, coragem e renovação destes dois grandes mártires do cristianismo. Que os ensinamentos deste estudo inspirem nossos passos, fortalecendo-nos na caridade e na busca pela luz divina. Pedimos, meu querido mestre, amparo para aplicarmos essas lições em nossa jornada e também harmonia para os nossos lares e corações. Envolva-nos em paz e sabedoria, agora e sempre. Que assim seja. Um abraço carinhoso para todos.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.